Olá, primeiro ano, sejam muito bem-vindos então à aula de matemática e hoje nós vamos falar então sobre o que é função crescente e decrescente, combinado? Então, nada mais é observar o nome, né? Crescente já está falando, ele está crescendo, ele está aumentando, olhando visualmente. É o primeiro exemplo aqui, ó, da esquerda. Olha, vamos observar sempre da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, então ele está subindo. Então, da esquerda para a direita, então ele vai estar subindo. Então, essa é uma função crescente. Da esquerda para a direita, esse daqui ele está descendo. Deixa eu tentar fazer mais certinho aqui. Ele está descendo, certo? Então, esse primeiro é uma função crescente, esse segundo é decrescente. Mas, professora, como que eu vou observar, sendo que eu não tenho o gráfico? Como eu vou olhar na função? A função ali, meus amores, ó, tá assim, ó. Nesse primeiro, ele é 2x menos 4. Lembra que na outra aula nós falamos, então, sobre o que era coeficiente linear e coeficiente angular. Então, o que vai ser observado? Eu quero que vocês observem. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu quero que vocês observem o valor do A. Quem que é o A? O A é o coeficiente angular. Se ele for positivo, então ele vai ser crescente, ele é uma função crescente. Só que se eu tenho esse valor de A, vou colocar a cor vermelha. Se eu tenho esse valor decrescente, esse valor aqui ele vai ser negativo. Olha só, menos 2x, menos 2x, opa, menos 2x, menos 4. Então, se vocês olharem, os números são praticamente os mesmos. Só que o que acontece? Aqui, ó, ele está negativo. Então, bem simples e bem prático. Se o valor do A, olha só, se o valor do A for crescente, se ele for positivo, ele é crescente. Se esse valor ele é negativo, ele é decrescente. Como que vai observar? Aqui, ó, pessoal, ó. Deixa eu voltar aqui. Você vai observar aqui. Então, o professor, ele não tem um positivo. Se ele não tem, mas mesmo assim ele é positivo. Então, aqui, se ele é negativo, então ele é decrescente. Professora, mas e esse outro número aqui? É o coeficiente linear. Isso não vai influenciar se ele é crescente ou decrescente. Você sempre vai observar o primeiro, tá bom? Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? E de preferência, eu gostaria que vocês pudessem fazer no caderno. Então, vou colocar algumas funções aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais. F de x que é igual a 3x mais 4. Y igual a menos 5x mais 9. F de x que é igual a menos x mais 3. F de x que é igual a 6x menos 1. Y que é igual a menos x sobre 2 mais 8. Então, vamos observar aqui, ó. Ó, o primeiro, ele é positivo. Então, vamos olhar somente, a gente tem que olhar somente os números que estão acompanhando o x, só essa parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, então, ele é crescente. Olha o segundo aqui, tem um sinal negativo, então ele é decrescente. É negativo, decrescente. É positivo, crescente. É negativo, decrescente. Simples assim, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar, então, para o vídeo não ficar tão longo, nós vamos falar sobre os gráficos, tá? Então, como que nós vamos fazer para colocar no gráfico? Então, ele é um pouquinho mais complexo, mas aí na próxima aula eu vou explicar para vocês como que vai ser feito para a gente colocar eles aqui. E aí nós vamos falar um pouquinho
de alguns resultados, como raiz de zero, nós vamos resolver, e aí eu vou ajudar vocês a fazerem os exercícios. Até a próxima aula, então, meus amores. Beijo.